Paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 29 de janeiro de 2023 e nós vamos começar hoje a leitura do Evangelho de Jesus narrado pelo evangelista Marcos. É um evangelho dinâmico em que nós vamos ver Jesus em atividade o tempo todo. Ele vai começar com a pregação de João Batista e logo na sequência já entra no batismo de Jesus, tentação, começo do ministério, a chamada dos discípulos e diversas curas. E será muito interessante fazermos essa leitura e eu peço que você abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Eu coloquei lá no nosso grupo de estudos do WhatsApp a explicação do Evangelho de Mateus e também colocarei alguns outros materiais, uma explicação bem ampla sobre o Evangelho de Mateus pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma bênção, uma bênção. Vamos a essa leitura? Então, se você não está no grupo lá do WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o número lá do nosso grupo. Dá o seu nominho aqui para que a gente coloque você lá, tá bom? Vamos então começar? Que o Espírito Santo nos visite agora, pelo poder da palavra e Ele toque os nossos corações em nome de Jesus. A pregação de João Batista, Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Porque veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia deste homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Então, saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus, porém, lhes disse: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isto que eu vim." Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: "Se o Senhor quiser, pode me purificar." E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Sim, eu quero, fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. Ele disse: "Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo." Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Poderoso, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa, hein? Louvado seja o nosso Pai. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã na nossa próxima leitura. Fiquem com Deus.